Hoje eu vou falar um pouco sobre a depressão e como podemos lutar contra a depressão. Primeiramente devemos descobrir a causa dessa depressão. Constantemente a nossa vida sofre ataques, sofre turbilhões, né? Nós temos aí desde Anderson Nunes, né, um rapaz famoso, que talvez o motivo da depressão dele seja o compromisso que ele precisa ter, né? Ou aquela questão de ter que fazer as coisas e ter várias ideias, vários pensamentos legais e querer fazer tudo, e aquilo acaba sufocando a pessoa, né? A preocupação com o seu público, né? Então a gente tem que analisar se a depressão é física ou espiritual. Vou estar falando da questão espiritual. No Salmo 34, versículo 1 diz: Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O ser humano precisa ter cuidado em cuidar da sua alma, né? Pegando como exemplo aqui uma carona, nesses atores que fazem stand-up, né? Constantemente os caras falam muito palavrão, né? E nós não nascemos para viver dessa forma. Nós não nascemos para ser desse jeito. Por mais que algumas pessoas digam: ah, irmão, você é cristão, você tem que respeitar a maneira das outras serem. Mas às vezes esse pode ser o motivo pelo qual a depressão entra no coração do homem. Se não é uma questão física, né? Uma toxina do seu organismo que cria algo ruim, né? Que luta contra você, porque tem a depressão química. Se não é por remédio, o remédio não está adiantando, então só pode ser uma questão espiritual. O homem precisa refletir sobre isso. E a pessoa não nasceu para viver no pecado. Diante de Deus, né? Se você colocar-se diante de Deus e você examinar a sua vida, você vai ver se você não você anda na vida errada, você está totalmente andando na contramão do que a presença de Deus deseja para você. Você está totalmente ao avesso. Você pode ver pelas músicas do mundo. Cara, me apaixonei pela pessoa errada, aí você deixa aquela pessoa que você amava, né? E vai em busca dos seus sonhos. Pensamentos egoístas, pela música você percebe que são coisas que, sabe, não edificam o seu espírito. Porque elas de uma forma poética, ela acaba te fazendo pensar no pecado. E o pecado é o que tem afastado o homem de Deus. Então, como que você vai saber julgar se a sua depressão é um problema físico ou espiritual? Se não é Deus que está dizendo aqui para você, para, para, olha para a sua vida, né? Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Vamos supor que você tenha 30 anos de idade e você tenha mais 5 anos pela frente. E Deus está vendo a sua vida, de alguma forma ele vai permitir alguma coisa para te parar, porque ele é amor. Imagina você ver o seu filho fazendo tudo de errado. E você é um pai que tem dinheiro. Aí você tá lá, dá uma moto pro filho, o filho troca a moto por droga ou atropela alguém. O que você vai fazer? Você vai começar a cortar as coisas. Você vai de alguma forma tentar neutralizar aquilo, porque você sabe que há um mal muito grande. Não vai ser nem tão ruim o que você vai deixar de dar ao seu filho em comparação com o resultado. É exatamente assim que Deus nos vê. Ele para certas coisas na nossa vida para que a gente possa refletir sobre como estamos vivendo em relação a Ele. Você não deve satisfação à humanidade, não. Você só vai dever satisfação a Ele no grande dia. E Deus sabe que você vai dever uma satisfação a Ele sobre como você viveu aqui na Terra. Então o céu se torna de bronze. Lembra que foi exatamente por isso que Jesus escreveu a passagem do filho pródigo. Exatamente está na Bíblia essa história do filho que sai de casa, que gasta o dinheiro todo
com matando as vontades da carne, vivendo nas vontades da carne, e perde tudo. E depois passa a uma época de sofrimento e abandono, e um afastamento do Pai. E naquele momento que ele se encontra sozinho e ninguém o ajudava, né, na condição miserável que ele estava, podemos colocar também o momento miserável da própria alma, né? Ele está ali refletindo sobre a sua vida. E nessa reflexão o que ele diz? Voltarei para a minha casa e me arrependerei diante do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Nossa, já não sou digno de ser chamado seu filho. É exatamente essa posição que se conforma com o que Jesus disse: Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração, e terá descanso para as vossas almas. Você percebe que as escrituras elas estão totalmente conectadas em um só propósito: trazer o homem a Jesus Cristo. Trazer o homem para a presença de Deus. E como que você descobre que a sua religião é vã? As escrituras dizem: se você não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Então, não importa a religião que você tem, se você faz um stand-up, você xinga, você usa de palavras sujas, primeiro que isso vai atribular a sua alma. As palavras ruins, elas vão... Tem uma passagem em Provérbios que diz, né, que faz mal à alma isso. Então a pessoa sempre falando palavras sujas, sempre a boca fala do que está cheio o coração. Então um abismo vai chamando outro abismo. Você vai xingando hoje, as pessoas vão achando engraçado, você vai achando legal fazer as pessoas rirem, porque é o combustível do comediante, ver as pessoas rirem. Então ele vai achando engraçado, então ele, eu xinguei esse palavrão, e vai ser dessa forma que ele já começa a pensar em um palavrão que vai fazer com que a pessoa sorria. Sim, às vezes você vê a situação, é engraçado, ninguém está dizendo que não é engraçado, mas o problema é se para Deus é engraçado. Esse é o problema. Se para Deus é engraçado o que está sendo feito ali. Porque o afastamento de Deus, a santidade, ela não é negociada. Esse é o problema, ela não há negociação. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É um escudo para os que caminham na sinceridade. Então vamos ser sinceros nesse momento, para que Deus possa ser o nosso escudo. Deus não negocia a sua santidade. O caminho está posto, é Cristo. Você nunca iria ver Jesus concordando com a maioria das piadas que a gente ri. Principalmente as de cunho religioso, aquelas que envolvem Jesus Cristo, que muitas vezes o cristão acaba contando. Né? Eu sei que pecado é pecado, né? Mas existe uma dimensão em que a pessoa entra que já passa a fazer uma piada com o único Filho de Deus. Olha, nas Escrituras diz que toda blasfêmia do homem, tudo que o homem disser, tudo será perdoado. Ou seja, o sangue de Cristo, ele tem poder para perdoar. A morte dele tem poder para perdoar qualquer pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você pregar contra a verdade sabendo a verdade, né? Debochando da verdade, como os fariseus fizeram. Eles falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, que eles tinham na mente que Beelzebu era o maioral dos demônios, né? Então isso não foi perdoado, porque ali estava evidente de que pessoas leprosas, pessoas cegas de nascença, estavam sendo curadas. Né? A próxima esperança de acontecer isso, que a gente tem, a gente já tá no nosso coração não aceitar, porque será o anticristo que vai vir operando milagres, vai se assentar no terceiro templo lá, possivelmente lá em Israel, como sendo Deus, se colocando como Deus, né? Então, se intitulando Deus. Então vai operar milagres, vai enganar muito. Mas a gente já está com a nossa vacina, que se chama Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. De não aceitar
quando disser que o Messias está ali ou aqui, por quê? Porque quando Jesus vier, ele vai vir nas nuvens com os anjos. Ninguém vai ter dúvida de sua vinda. Entende? Não poderemos lutar contra o sistema da besta, não poderemos puxar da espada. Quem for preso vai ser preso, quem for morto vai ser morto, como eu preguei na outra mensagem. Só para vocês terem ideia do raciocínio. Então, nessa questão de afastamento que você tem da sua alma com Deus, eu nem vou falar do cristão, porque o cristão não consegue fazer isso. Verdadeiramente, o cristão autêntico não consegue. Ele começa a se afastar, Deus, e já permite que ele fique fraco e perceptível ao seu afastamento. Ele começa a... Quando você vai resistindo a isso, aí entra a fase da loucura. Você se afasta tanto de Deus que você mesmo não quer voltar. Né? Alguns não se acham dignos, sabe, sendo que a Bíblia sempre nos torna dignos. Enquanto existe vida, existe possibilidade de se voltar a Deus. Quem é cristão que estuda a palavra sabe disso. Né? Lembre-se lá de Sansão, que mesmo tendo coabitado com prostituta, comendo mel do animal morto, mesmo tendo desobedecido às leis de Deus e ainda entregue o seu segredo, no final de tudo Deus ainda concedeu forças a ele. Deus nunca nos abandona. Eu falo que Deus é igual a Rexona, né? Uma brincadeira. Nunca nos abandona. O Rexona te abandona sempre, mas é só para vocês terem uma ideia aqui, ser um pouco engraçado. Mas, então nós percebemos que o mundo está se encaminhando por um desenrolar, né? O Brasil está se encaminhando por um desenrolar do Evangelho. Você pode ver que muitos cristãos não fazem nem ideia do que pregam, do que falam. E muitos espertalhões percebem que é fácil conduzir essas pessoas para seu bel prazer, para encher suas igrejas, né? E são poucos os trabalhadores da seara e sempre serão. São muitos os mercenários, tá? Então, onde eu quero chegar com isso? Isso tem atrapalhado as pessoas de... A igreja não cresceu com pureza, não cresceu com discernimento e atrapalhou aquelas pessoas que querem entrar no reino de Deus, mas não tem uma referência. Por quê? Porque todo aquele cara que prega não é sincero, muitas vezes, né? Não são todos. A maioria não, você percebe que tem algum objetivo. Uns objetivo político, outros objetivo de dinheiro em Facebook, outros grandeza, sabe? Sempre tem alguma questão relacionada a isso. Mas Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe qual é o objetivo. Se realmente você está pregando por querer ajudar ou você quer ser ajudado. Paulo diz, não são os filhos que devem tesourar para os pais, e sim os pais para os filhos. Quando a gente aprende o Evangelho, a gente se torna pai de muita gente. A gente alimenta, porque o pai é aquele que alimenta, aquele que sustenta, aquele que briga pelas suas ovelhas. Então a gente se torna pai. E nós que temos que deixar uma herança para os nossos filhos na fé. Alimentar as pessoas com o verdadeiro alimento. Né? Não com coisas pecaminosas, não com coisas que contaminem, que vão trazer prejuízo e doença espiritual, mas trazendo saúde espiritual. Então, um homem sem Deus, ele precisa refletir. Ele precisa refletir sobre a sua vida em relação a Deus. Né? Existiu alguns cantores, né? Hit Valley, muitos cantores, muitas pessoas que num piscar de olho partiram desse mundo. Entrou num avião, o avião caiu. Ayrton Senna, né? Tantos exemplos deixou. Como que está a sua vida em relação a Deus? Esse conto ligeiro que é a nossa vida, a gente precisa refletir isso. Se a gente não reflete isso, isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com o coração quebrantado e atento. Porque Satanás, ele não deixa de ser Satanás, ele não deixa de ser o mal, ele não deixa de roubar, ele não deixa de matar, ele não deixa de destruir. Ele está pelejando uma luta espiritual forte. Jesus o chama de valente, que guarda bem armado a sua propriedade, né? Aquilo que ele toma posse. Ele guarda armado, com argumentos,
o que ele puder cercar para poder afastar a pessoa do Evangelho de Cristo, ele vai fazer. O que ele puder fazer. Jesus é mais valente, ele é o poder de Deus, ele é a palavra viva. Então nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, nunca deixar esse evangelho se misturar com teologia da prosperidade, que é uma vergonha, pessoas indo para a igreja buscar prosperidade, sabendo que a nossa pátria não é aqui. Você quer prosperidade? Trabalhe, estude, conquiste com honestidade. Não vai apurrinhar Deus na igreja pedindo carro. Sabe, tem um monte de cristãos orgulhosos. Tem igreja que é desfile de moda. Tem gente comendo ovo em casa, mas o marido tem que se virar para comprar uma roupa bonita para a pessoa ir para o culto, porque é um desfile de moda. Vaidade no coração do cristão. Sabe quando você nunca tem nada, aí você compra uma coisa? Eu também já fui assim bobo. Aí você compra uma coisa de valor e você quer mostrar para todo mundo que você tem. Como se você fosse mais. Como se você fosse mais do que os outros. O rico, ele entra num carro importado como se ele estivesse entrando no Uber. Para ele não ter valor aquilo, porque o sonho dele está mais alto, num patamar mais alto. Aí o pobre consegue comprar um carrinho melhorzinho, tem mais orgulho do que o rico que tem maior carrão. O ser humano é um poço de ignorância, de imbecilidade. É preciso a gente descer dessa situação e ver o que é mais bonito na nossa vida. Não é o orgulho, é a humildade. São as coisas que você faz pelo seu próximo. Né? Tem dias que a gente não quer fazer nada por ninguém, porque são dias que a gente tem que fazer as coisas pela gente. Porque às vezes a gente esquece da gente para ficar servindo os outros. Tem uma hora que a gente tem que fazer igual o pai do Cris, né? Mandar a família embora pro cinema e ficar em casa dançando igual um doido lá. Tem hora que a gente precisa de um tempo pra gente. Porque a gente cuida de todo mundo. E aí você faz um balanço da sua vida. Eu sempre faço isso. Faço um balanço do seu dia e você vê que você dedicou a sua vida inteiramente aos outros. E isso não é bom. Você tem que dedicar um pouco de tempo de cada vez. Você não pode dedicar tudo. Porque você também precisa ser feliz. O trabalhador tem que ser o primeiro a comer dos frutos. Você tem que dedicar a você também. Tem gente que trabalha, chega no final do mês, o dinheiro vai todo para a família. Mas ele, quando vai trabalhar, ele não compra um salgado. Ele não almoça fora para poder economizar dinheiro para a família. E a Bíblia diz em Eclesiastes que aquele que tem bens, mas os outros que comem desses bens, e ele não tem direito de comer, isso é um mal, isso é uma aflição de espírito, isso não é bom. Você precisa participar. Às vezes eu acordo à noite, porque durante o dia, às vezes você não tem... Você não deu atenção porque você está fazendo as coisas que você gosta, ou você não teve realmente tempo, ou você não lembrou de ter esse tempo. Eu sento do lado do meu filho, eu fico olhando para ele, eu dou um beijo no rosto dele, eu faço uma oração, eu vejo se ele está bem, porque há uma necessidade nossa. E tem pessoas que passam a vida toda sem ter essa necessidade. Você precisa sentir essa necessidade de estar com a sua família. Você precisa sentir. As pessoas dão muito valor. Pô, legal, você quer jogar um futebol no final de semana? Beleza. Mas tem gente que só vive fora do seu ninho, fora. Sabe, ele tem coisas boas aqui e ele acha que lá fora é melhor, sendo que as coisas boas estavam aqui. Então, pela mente dele, aquilo que ele criou na mente, ele vai, né? E deixa as coisas mais preciosas aqui. Não estou falando que você não pode jogar uma bola, que você não pode se dedicar a outras coisas, mas a sua dedicação máxima tem que ser com as coisas que te cercam, as que estão mais próximas de você, que são as bênçãos de Deus, seus filhos, sua esposa, sua família. São os que estão mais próximos, seus chamados entes queridos.
Esses estão mais próximos, esses têm que participar da sua felicidade e você da deles. Então, muitas vezes o cara abre mão disso tudo aí no sucesso, para viver outro caminho. Né? Você vê que tem cantores, né, que largam todo mundo. Quando tá com dinheiro, deixa namorada, larga todo mundo e vai viver uma outra vida, às vezes sozinho, né? O cara tá lá num quarto de hotel, um hotel de luxo, ele tá sozinho ali, né? E ali ele faz tudo que ele deseja fazer. Ele tá como esse filho pródigo, perdido, gastando, ele tá nesse momento de gastar o seu dinheiro todinho ali naquilo, né? E vai acabar. Se não acabar a sua vida antes do dinheiro. Mas aquilo é prejuízo espiritual. Então o cara não tem força nenhuma contra a sua carne. Por quê? Tem que estar sempre com louvor. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Você tem que estar com Deus no seu coração. Você tem que estar todo dia concentrado. Se você der um passo fora disso, volte. Se você caminhou numa direção oposta ao Evangelho, você precisa voltar, porque nós todos caminhamos até chegar a uma fase de comprometimento forte com Deus. Isso requer que você carregue muita cruz. Requer que você se esforce muito, concentrando os teus pensamentos, né? Subjulgando os seus pensamentos, levando cativo todo o pensamento a Cristo. É como se você pegasse um cavalo, né? E você tem a rédea ali para conduzir ele, mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele querendo andar pelos seus caminhos, você tem que puxar as rédeas e conduzi-lo à direção que você quer. No caso, como nós somos cristãos, a nossa semente foi transformada, o querer bem está em nós, o efetuar não está. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você tem que levar cativo, foi isso que Paulo disse. Hoje em dia a igreja, você vê um cara lá que é conceituado no mundo gospel, canta bem, aí o cara diz assim, gente, agora vamos todo mundo orar em língua aqui e tal, e as pessoas acham aquilo incrível, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, sem sondar o que está acontecendo, sem experimentar os espíritos para ver se são de Deus, sem perceber se é emoção, as pessoas vão se entregando. Não, mas eu senti um negócio, cuidado com esse negócio de sentir um negócio. Todo o caminho do evangelho tem que, de vez em quando, você tem que basear na razão, né? A razão bíblica, lógico, sempre pela razão bíblica. Se você está trilhando um caminho que você não entende, não compreende, pode ser um caminho errado, pode ser perigoso. Então, conduzir-se pela razão não quer dizer que você não tenha fé. Por quê? Porque você está conduzindo pela razão da Bíblia. Você está olhando a palavra de Deus, que é a sua razão, ela é a sua espada, ela é a sua arma de ataque e defesa. Então, o que a palavra de Deus diz? Eu vou trilhar por esse caminho. Porque as pessoas às vezes ficam ansiosas para receber um dom de Deus, alguma coisa. Não tem que ter ansiedade. O que você precisa fazer é deixar o louvor de Deus sempre no teu coração. Orar sempre, mas não é aquela oração água com açúcar, aquela a de sempre, né? Como o pastor Jaime do R. Soares fala, né? Quando um homem vai orar, Deus fala assim, já sei, é a de sempre. É igual o cara vai no bar, né? Bota de sempre, né? Não pode ser. Tem que ser a oração que vem pura do seu coração. O que você quer que Deus faça? O que você quer que Deus faça na sua vida? Porque Jesus disse para o céu, o que queres que eu te faça? O que você quer que Deus faça na sua vida? E você tem que orar, e você tem que suplicar. E Jesus usa o exemplo daquela viúva que sempre estava perturbando ali o juiz ímpio. Julga a minha causa. E ele nunca julgava. De tanto ela perturbar, o juiz acabou julgando a causa dela. E Jesus falou, será que Deus não vai fazer justiça a seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Imagina que Deus é o justo juiz. É lógico que essa palavra se refere ao tempo do fim, né? Mas podemos tirar como base a questão da súplica. Você buscar a Deus e mostrar que você quer realmente ser transformado, que você quer realmente
ter a presença dele 100% dentro de você, que você não quer dar espaço para nenhum mal, que você precisa dedicar, levar cativos os pensamentos a Cristo. É difícil, são muitos entretenimentos, são muitas distrações, né? Você pode meditar, eu posso estar pregando isso aqui para você hoje e daqui a pouco estar desconexo nesse pensamento. Então tem que reaver em oração, repensar, o Espírito Santo me fazer eu lembrar e eu todo dia me submeter à voz do Espírito Santo, tornar levar o meu pensamento escravizado ao desejo de Deus, ao pensamento de Deus, ao caminho de Cristo, né? Então essa é a mensagem. Você está deprimido, você precisa ver, se for de cunho espiritual, você precisa ser Colossenses 1,13. Vamos aqui, ó, para não ficar somente nas minhas palavras, o texto em tela aí, ó, com essa abençoada Bíblia aqui que nós temos, alta tecnologia. Dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem temos a redenção pelo seu nome, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, diz as Escrituras. Então, para a gente ter essa luta, para a gente vencer, a gente teve que ser tirado do império das trevas, da potestade das trevas. Senão não teríamos força. Jesus é mais valente do que o valente, do que Satanás. Então, ele teve que nos tirar, Deus nos conduziu ao reino de Cristo, nos tornou filho de Deus, propriedade particular de Deus, para cuidar de nós, para que a gente pudesse subjugar o mal. Quando Jesus narra ali em Lucas, está bem nítido aqui, ó. Se eu expulso, Lucas 11:20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aqui Jesus narra a condição humana. Ele começa dizendo aqui, porque os fariseus estavam dizendo que ele expulsava demônio por Beelzebu, né? No versículo 18 aqui. Então Jesus estava declarando que ele estava expulsando o demônio não por Beelzebu, mas porque chegou o reino de Deus, o reino de poder sobre o mal. Então aqui, ó, ele diz assim, ó, quem não é comigo é contra mim. Se você não juntar a sua vida com Cristo, ele não pode te purificar, como foi citado lá no versículo anterior. Ele não pode te purificar. Por mais que, se você não aceitou Jesus, o que adianta você pedir perdão pelos seus pecados? Você não aceitou, você não morreu e ressuscitou com Cristo, que é o batismo. Então você pede perdão da boca para fora, você não deseja ser realmente perdoado. Porque o que é nascido da carne é carne. Você vai se inclinar para a carne novamente. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não pode viver na carne, ele não consegue. A vida na carne, para ele entende que é morte. Há uma expectação de fogo ardente prestes a lhe consumir quando isso acontece. Por quê? Porque quando Jesus disse, o ramo que estando em mim, que não der fruto, eu arranco. O ramo que estando em mim. Se você não está em Cristo, você não é um ramo que está nele. O ramo que está em mim, que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. Ou seja, quem está dando fruto é aquela pessoa que está lutando, levando cativo seus pensamentos, tentando sempre fazer a vontade de Deus, por amor.
por amor à obra de Jesus, por essa transformação que nos fez o amar, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, diz as Escrituras. Então, por essa transformação, foi que nós começamos a amar a Cristo. Houve a purificação nossa, e nosso espírito foi transformado. Então, nós nascemos do Espírito, somos Espírito, vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Mas quem nasce na carne só pode se inclinar para a carne porque ainda está sob o domínio das trevas. Então ele diz: quem é comigo, quem não é comigo é contra mim. Você está do outro lado. Você não foi tirado da potestade das trevas e transportado. E quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele fala: o espírito imundo tem saído do homem. Anda por lugares secos buscando repouso, não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Ele está dizendo aqui que a sua vida é uma livre morada dos demônios. É exatamente isso. Não tem. Você pode ler o contexto. Olha o que ele diz no final. Chegando acha varrida e adornada. O mal vem à sua vida. Você é apenas uma casa sem muros, né? Ele invade sua vida. Então leva consigo os 7 espíritos piores. Ele faz o que quer na sua vida. Ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso que ele traz 7 espíritos piores. E entra ali o último estado deste homem, versículo 26, é pior do que o primeiro. O diabo está destruindo a sua vida. O mal está derrotando você. E você está pensando em ouvir a opinião dos médicos, a opinião de outros. Ouça sim a opinião dos médicos, mas também pense na parte espiritual. No que pode estar acontecendo. Porque você acha que um cara que é pai de família, sempre viveu de bem, daqui a pouco, do nada, o cara pega uma arma e sai matando todo mundo. Se não é problema psicológico, pode ser manifestação demoníaca. Esses 7 espíritos que entrou dentro desse, no caso aqui ele está falando em relação a toda a humanidade, tá? É uma referência universal, porque chegou o reino de Deus e isso está sendo entregue aqui como uma forma de revelação das Escrituras, exatamente porque chegou um novo reino. Você precisa saber que esse reino chegou, que existe o nome de Jesus e que existe uma batalha espiritual que você não vê, só pode ser enxergada pela fé, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Quando diz não entende, não quer dizer que ele não entende com raciocínio, quer dizer que seu coração não almeja esse caminho. E outros não compreendem mesmo. Você fala, ele ri. Ele ri porque não foi dada ainda a revelação ao seu coração, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. A gente é tido como louco, né? A gente é tido como louco porque a gente está pregando uma coisa que para o homem é uma loucura. Mas isso aqui não saiu da minha cabeça. Isso aqui não é invenção. Toda a igreja está pregando isso. Será que é uma loucura universal que contamina as pessoas? Você vê que as pessoas sensatas... O Espírito Santo é um só em todas as igrejas de Cristo. Se uma igreja diz que não entende que isso aqui que eu estou falando é dessa forma, pode excluir. Porque toda a teologia, se eu pegar o livro de teologia aqui, comentário bíblico, feito por PhDs em teologia, vai dizer o texto é exatamente isso. Fundamentado dentro das Escrituras. Estamos vivendo uma peleja. Crendo nisso, por que Jesus quer isso na sua vida? Ele quer te dar eternidade. Ele morreu por você para levar a você dos seus pecados e para te dar eternidade. Então, nós estamos sendo motivados a fazer a obra dele, a transmitir isso para todas aquelas pessoas como um convite. E as que aceitam vêm entrando e vêm entendendo, né? O que busca encontra, o que bate a porta se abre. Qual é o pai que, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mateus 7,7, vamos lá. Mateus 7, já está até decorado. Pedi e dar-se-vos-á, a bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Essa tradução bens é o Espírito Santo, em algumas traduções atuais.
Porque o maior bem que Deus quer dar à humanidade é o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, nosso consolador, intercessor. É a promessa de Deus de morar no homem. Se alguém me amar, eu também o amarei, e eu e o Pai viremos e faremos morada nele, disse Jesus, lá no Evangelho de João. Então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E depois o texto vai começar a falar de falsos profetas, né? Pessoas que vêm disfarçadas como ovelha, mas são lobos devoradores. E aí você vai estudando as escrituras e vai ganhando habilidade para lidar com essas pessoas e para lidar com a sua vida, entendendo o que Deus está falando. Por hoje só, chegamos a mais um capítulo, né, da nossa história. As escrituras vão ficar aí, né, pregadas. Creio eu que vou morrer e a minha palavra, os meus esforços vão estar aí, né, na internet, e eu me gloriarei em ter feito a vontade de Deus, que é pregar a tempo e fora de tempo, aproveitar as oportunidades. Fique com Deus.